correção inicia na página 30 com um desafio. O desafio diz o seguinte: determine o maior número natural que seja menor que 580 e, ao mesmo tempo, seja divisível por 26. Então, a gente está procurando o número menor do que 580, que é divisível por 26. É logo o número antes de 580 que dá para dividir por 26. Então, para eu descobrir esse número, eu vou pegar o próprio 580 e vou dividir por 26. Para que isso? Para eu descobrir o resto. O segredo dessa questão está no resto, tá bom? Então, começando aqui, ó, 58 dividido por 26. Quantas vezes eu multiplico 26 para dar perto de 58? Eu multiplico duas vezes, porque 2 vezes 26 dá 52, certo? Então, aqui eu vou subtrair o 52, e aí eu vou ver que 58 menos 52 fica um restinho 6, tá? Porque 8 menos 2 é 6 e 5 menos 5, 0. Aí eu desço esse 0 aqui, ó, fica 60. Agora vai ficar 60 dividido por 26. Quantas vezes eu multiplico 26 para dar perto de 60? 2 vezes também. 2 vezes 26 dá 52 de novo. E subtraindo 60 menos 52 tem um resto 8. Então, o segredo está no resto. Por quê? Quando você pegar 580 e subtrair por esse resto 8 aqui, eu vou descobrir o número que é menor do que 580 e que dá para dividir por 26. Então, ó, como é que eu faço essa subtração? Eu vou pegar emprestado aqui no 8, tá? Ele vai ficar com 7, vem para cá uma dezena. Então, fica 10 menos 8, que dá 2. 7 menos 0, que dá 7. E 5 menos 0, que dá 5. Deu 572. Para conferir, ó, é só pegar o 572 e dividir pelo 26. Você vai ver que vai dar uma divisão exata, ou seja, com o resto 0. Começando no 57. Quantas vezes eu multiplico 26 para dar perto de 57? 2 vezes. E 2 vezes 26 eu já sei que dá 52. Então, vamos subtrair, ó. Subtraindo. 7 menos 2 fica 5. 5 menos 5, 0. Desce o 2, 52. 52 dividido por 26 dá 2 vezes, e 2 vezes 26 é exatamente 52, então não vai sobrar nada. Então, a resposta do desafio é: qual é o número logo menor do que 580 que dá para dividir por 26, que é divisível por 26? Resposta é o número 572. Questão 1 da página 30. Para responder ao que se pede, efetue as divisões. Então, nós temos que realizar essas divisões. Letra A. O número 117 é divisível por 9? Como é que eu vou saber se 117 é divisível por 9? Realizando essa divisão. Caso o resto seja 0, a resposta será sim. Agora, se tiver resto, a resposta vai ser não. Então, vamos começar com 11. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 11? Uma vez, né? E 11 menos 9 sobra 2. Desce o 7. 27 dividido por 9 dá quanto? 3. E 3 vezes 9 dá exatamente 27, não sobra nada. Olha aí o resto 0. Então, se trata de uma divisão exata. Então, eu posso dizer que 117 é divisível por 9? Resposta da letra A, sim. Por que sim, professora? Porque o resto foi 0, tá? Da mesma forma, eu vou fazer aqui do lado a letra B. A letra B, ele pergunta: o número 330 é divisível por 22? Então, ou seja, será que dá para dividir exato 330 por 22? Vamos ver. Então, começando com 33. Quantas vezes 22 cabe dentro de 33? Cabe uma única vez, certo? Então, 33 dividido por 22 dá 1 e vai sobrar 11. Você desce o 0, vira 110. Quantas vezes eu posso multiplicar o 22
para dar perto de 110? Aí você tem que fazer o seu rascunhozinho do lado. Você vai tentar 22 vezes 1, 22 vezes 2, 22 vezes 3, 22 vezes 4, vai tentando. Quando você multiplicar o 22 por 5, vai dar exatamente 110. Se vai dar exatamente 110, então resto 0. Ok? Então, 330 dividido por 22 dá 15, não sobra nada. Resposta: 330 é divisível por 22? Ou seja, é uma divisão exata? Resposta também sim. Ok? Letra C. O 336 é divisível por 17? Para isso, a gente vai fazer a divisão de 336 dividido por 17, começando com 33. Quantas vezes eu multiplico 17 para dar perto de 33? Se eu multiplicar 17 por 2, já passa, já vai dar 34. Então, só pode ser uma vez. Então, 1 vezes 17 é 17. E aí, eu faço 33 menos 17, vai sobrar 16. Tá bom? Aqui eu já tô colocando com o resto. Não tô fazendo igual aqui em cima, mostrando a subtração. Já tô fazendo a subtração e já tô jogando o resto logo aqui embaixo. Desce o 6, fica 166. Agora, quantas vezes eu vou multiplicar o 17 para dar perto de 166? Se eu multiplicar o 17 por 9, eu vou achar o resultado 153, que é o mais perto de 166. E subtraindo 166 menos 153, tem o resto 13. Note que o resto não foi 0, foi 13. Então, resposta: 336 é divisível por 17? Não. Por que não, professora? Porque não deu uma divisão exata, tá bom? Letra D para a gente fechar a questão 1. O número 42 é divisor de 588? Olha bem, agora ele não perguntou se é divisível, ele perguntou se é divisor. Divisor é o número que fica aqui dentro, ó. Tá bom? Divisor é o número que fica aqui dentro. Dividendo é o número que eu vou dividir. Então, se ele está perguntando se 42 é divisor de 588, é dividir 588 por 42. E aí, a gente vai começar com 58. Quantas vezes 42 cabe dentro de 58? Apenas uma vez, tá bom? E daí, eu vou subtrair. 58 menos 42, sobra 16. Vou descer 8, vira 168. Quantas vezes eu vou multiplicar 42 para dar 168? Eu vou multiplicar 42 4 vezes. 4 vezes 42 dá exatamente 168, então o resto fica 0. Resposta: 42 é divisor do 588? Sim, é, porque a divisão ficou com o resto igual a 0. Questão de número 2, na página 31. Assinale V verdadeiro ou F falso para cada afirmativa a seguir e você tem que justificar as falsas. Então, a primeira afirmativa diz o seguinte: 6.637 é múltiplo de 3. O que significa ser múltiplo? É ser divisível. Então, para responder essa questão, você tinha que tentar dividir 6.637 por 3. Ao dividir 6.637 por 3, essa divisão não seria exata, porque teria resto 1. Então, 6.637 é múltiplo de 3, é uma afirmativa falsa. Por que que é falsa? Porque na divisão, eu vou descrever aqui, ó, na divisão tem resto 1. Para ser múltiplo, para ser divisível, o resto teria que ser 0. Só que nesse caso, quando você montar a divisão e fazer essa divisão, você vai ver que vai ter um resto igual a 1. Então, não, ele não é divisível por 3. Segunda afirmativa, 498 não é múltiplo de 5. Ou seja, 498 não dá para dividir por 5. Verdadeiro. Se você tentar dividir 498 por 5, não vai ser exata essa divisão, vai ter resto. Então, realmente, ele não é divisível, ele não é múltiplo. Então, quando é verdadeiro, você não precisa justificar, só quando é falso. Terceira afirmativa, 2.904 é divisível por 2, ou seja,
Dá para dividir 2.904 por 2 exato, verdadeiro. Dá sim para dividir, o resto vai ser zero. Quarta afirmativa. 9 não é divisor de 7.425. Falso. Ele é sim. O 9 é divisor sim. Por que que tá falso? Porque tem resto zero. Então, se tem resto igual a zero, tem resto zero. Ou se então, significa que sim, o 9 é divisor. Então, sim, 9 é divisor de 7.425. Porque quando você for dividir 7.425 por 9, você vai ver que vai dar uma divisão exata. Última afirmativa. 198 não é divisível por 6. Falso. É divisível sim. Dá para dividir exato 198 por 6. É a mesma resposta aqui, ó. Tem resto zero. Então, se tem resto zero, é porque é divisível. Sim, tá? Sim, o 198 divide por 6. Divide exato por 6. Tá bom? Então, a nossa segunda questão ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Questão 3. Escreva todos os produtos, ou seja, todas as multiplicações de dois fatores que representem cada um dos números a seguir. Não use a propriedade comutativa. Então, por exemplo, 10. 10 não é 2 vezes 5? Então, se você já escreveu 2 vezes 5, você não ia precisar escrever 5 vezes 2, tá bom? Aí ele deu o exemplo do 20. Ou seja, com o 20 aqui, você tem que pensar todas as multiplicações com dois números que dê 20. Aí ele disse o seguinte, o 20 pode ser 1 vezes 20, também pode ser 2 vezes 10 e também pode ser 4 vezes 5. Então, ó, 4 vezes 5 dá 20, 2 vezes 10 dá 20 e 1 vezes 20 dá 20. Então, você vai fazer isso também com os demais. Letra A, 24. Quais são todas as multiplicações possíveis de dois números que resultam em 24? Primeira, muito fácil. O 1 vezes o próprio 24. Pensa, 1 vezes 24 dá 24. Com 2, 2 vezes quanto dá 24? Se eu multiplicar 2 vezes 12, dá 24. Tem mais, será? Tem, com 3, ó. Se eu multiplicar 3 vezes 8, também dá 24. E tem mais uma, com 4. Se eu multiplicar 4 vezes 6, também dá 24. Então, essas aqui são todas as multiplicações possíveis de dois números naturais que dá 24. Letra B. Quais as multiplicações com dois números que dá 80? Bom, começa com 1. O 1 vezes 80 dá 80. Com 2, 2 vezes 40 também vai dar resultado 80. Com 3, aí não tem com 3, mas tem com 4. Se eu multiplicar o 4 vezes 20, também vai dar 80. E tem ainda com 5. 5 vezes 16 também vai dar 80. E tem mais uma para o 80, que é o 8 vezes 10. Todas essas multiplicações aqui na letra B vai resultar em 80. Letra C. Todas as multiplicações com dois números que dê 36. Posso começar com 1 vezes 36. Também tenho o 2 vezes 18, que dá 36. Também tenho o 3 vezes 12, que também dá 36. Também tenho com 4, 4 vezes 9 dá 36. E tenho com 6 também. 6 vezes 6 também dá 36. Letra D. As multiplicações com dois números que dê 48. Posso fazer 1 vezes o 48. Com 2, 2 vezes o 24. Com 3, 3 vezes 16 também dá 48. Tá bom? Posso fazer também o 4 multiplicado por 12, que também vai dar 48. E por último, o 6 vezes 8 também vai dar 48.
Então, na questão 3, nós escrevemos todas as multiplicações com dois números que davam estes resultados da letra A, B, C e D. Questão de número 4. Com base em suas respostas da atividade anterior, complete as frases. Letra A. O número 24 é divisível por... Então, eu coloquei um Dzinho aqui para dizer assim, ó. Os divisores de 24. Quem são os números que eu consigo dividir 24? Então, dá para dividir 24 por quem? Dá para dividir 24 por todos os números que apareceram na multiplicação da questão anterior. Então, apareceu lá na questão anterior que 1 vezes 24 dá 24, não apareceu? Então, ó, dá para dividir o 24 por 1, porque qualquer número divide por 1. Dá para dividir o 24 também por 2, que dá 12. Dá para dividir o 24 por 3, certo? Que dá 8. Dá para dividir o 24 por 4, que dá 6. Dá para dividir o 24 por 6, que vai dar 4. Dá para dividir também ele por 8. Dá para dividir por 12 e pelo próprio 24. Então, nessa questão aqui da número 4, você tem que dizer quem são os divisores de 24. Ou seja, dá para dividir 24 por quais números? Por todos esses aqui. Se você for observar bem, apareceu todos esses números aqui lá na questão anterior, quando foi de multiplicação. Tá certo? Então, vamos fazer a mesma coisa agora com a letra B, que são os divisores de 80. 80 é divisível por quais números? Por 1. Dá para dividir 80 por 2. Dá para dividir 80 por 4. Por 5. Dá para dividir o 80 por 8. Por 10. Por 16. Por 20. Dá para dividir ele por 40 e também por ele mesmo 80. Ok? Observe que todos esses números apareceram lá na multiplicação da questão 3. Letra C. Quais são os divisores de 36? Então, 36 é divisível por quais números? Por 1, por 2, por 3. Dá para dividir 36 também por 4, por 6, por 9. Dá para dividir ele por 12. Dá para dividir 36 por 18 e também por ele mesmo 36, tá bom? Então, 36 é divisível por todos esses valores aqui. E letra D, quais são os divisores de 48? Ou seja, 48 é divisível por quais números? Dá para dividir 48 por 1, dá para dividir 48 por 2, dá para dividir também por 3, por 4, dá para dividir 48 por 6, por 8, por 12. Dá para dividir 48 por 16, pelo 24 e pelo próprio 48 também. Agora a gente vai resolver a última questão da página 31, que é a questão número 5, que é uma questão de marcar X, tá? O enunciado dela diz o seguinte: uma professora tem 237 balas para dar aos 31 alunos. Qual é o número de balas a mais que a professora precisa conseguir para que todos os alunos recebam a mesma quantidade de balas, sem sobrar nenhuma para ela? Então, primeira coisa, ela tem 237 balas, certo? E ela quer distribuir, ela quer dividir essa quantidade para 31 alunos, tá bom? Só que ela quer saber o seguinte, ela sabe que vai sobrar bala, mas ela não quer ficar com aquelas balas que sobraram. Ela quer fazer o seguinte, ela vai comprar outras balas, juntar com as balas que sobraram para distribuir de novo para os alunos. Então, primeiro eu tenho que saber qual é o resto dessa divisão, quantas balas vão sobrar. Para descobrir quantas balas vão sobrar, eu tenho que dividir o 237 pelos 31 alunos. Então, vamos começar essa divisão. 23, se eu pegar 23, não dá para dividir por 31 porque é menor. Então, eu vou ter que pegar todo mundo, 237. E aí, a gente vai ter que pensar o seguinte, qual é o número que eu multiplico 31 que dá perto de 237?
Ai, professor, eu não sei, eu não consigo fazer esses cálculos de cabeça. Não tem problema, você faz um rascunho. Vou fazer aqui, ó, vamos ver se é 5, hein? 31 vezes 5. Será que vai dar perto de 237? É por tentativa que você vai descobrir, tá? Tentando multiplicar o 31. Então, 5 vezes 1, 5. E 5 vezes 3 dá 15. Deu 155. Ó, tá longe ainda de 237. Então, é maior do que 5 vezes. Vamos tentar, então, o 31 vezes 7. 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 3, 21. Ó, já começou a ficar perto. Será que é 7 vezes? Para ter certeza, vamos multiplicar por 8. Se passar de 237, vai ter que ser com 7 mesmo. 8 vezes 1 é 8 e 8 vezes 3 é 24. 248 passou de 237, então não pode. Vai ter que ser o 7 mesmo. Então, 7 vezes 31 é o que mais se aproxima de 237. E vai sobrar quanto? É só eu pegar esse resultado dessa multiplicação aqui, ó, e subtrair aqui com o dividendo na divisão. Então, 7 menos 7 dá 0. 3 menos 1 dá 2 e 2 menos 2, 0. Então, sobrou 20. Então, olha bem, ela tinha 237 balas, dividiu por seus 31 alunos, mas sobraram 20 balas. Só que ela não quer ficar com essas balas. Ela quer saber o seguinte, eu tenho que comprar mais quantas balas para conseguir dar mais uma bala para cada aluno. Se sobraram 20. Se você somar aqui mais 11 balas, você vai chegar no resultado 31. E aí são 31 alunos. Então, se eu somar 11 balas aqui com esse resto, eu vou chegar nas 31 balas que eu preciso. Aí ela vai ter mais uma bala para distribuir para cada aluno. Então, a pergunta da questão era, quantas balas a mais ela precisa para conseguir distribuir igualmente para todo mundo sem sobrar nenhuma? Ela precisa de mais 11 balas. Então, resposta está na nossa letra, vamos ver, alternativa letra A. Por que na alternativa letra A? Porque na letra A tem o número 11 e ela precisa de mais 11 balas para conseguir distribuir, dar mais uma bala para cada aluno.